Olá, o vídeo de hoje se reporta a dois conceitos importantes para a sociologia, que são os conceitos de modernidade e de pós-modernidade. Cabe ressaltar que no próximo vídeo faremos então uma abordagem a respeito dos termos pós-estruturalismo e estruturalismo, que, sob o nosso entendimento, se reportam ou têm uma relação com relação a esses dois outros conceitos com os quais estaremos trabalhando hoje, ou seja, os conceitos de modernidade e de pós-modernidade, certo? É importante dizer que, do ponto de vista da modernidade, que é um conceito que é criado, né, pela sociologia para tentar estabelecer um critério pedagógico, inclusive um entendimento sobre um determinado período histórico pelo qual a civilização ocidental notadamente passou, é um período caracterizado por aquilo que autores importantes da sociologia, como Anthony Giddens, vão chamar de um estilo de vida que surge na Europa e que a partir do século XVI e especificamente a partir do século XVII se espalham para o restante do mundo. Ou seja, o modo de vida desenvolvido no continente europeu que acaba sendo exportado, notadamente por meio dos próprios processos de colonização, né, que são feitos na África, na América, e assim sucessivamente, então, e por meio dos quais esse modo de vida advindo da Europa acaba sendo exportado, né? Aquilo que a gente chama na sociologia de projetos de modernização que acabam sendo encampados nos outros países, nos outros continentes, a partir desse modelo eurocêntrico, caracterizado por alguns elementos. No homem branco, europeu, católico, voltado ao mundo do trabalho, da produção, da eficiência, da eficácia produtiva e heterossexual, ou seja, características que comporiam então uma determinada identidade, que é esta deste homem branco europeu, que acaba se sobrepondo às demais identidades ou os demais pontos de vista ou as demais formas de existência, de visão de si mesmo por parte dos indivíduos, bem como em relação à natureza, em relação aos outros sujeitos. Embora saibamos que outras formas de existência, de estilo de vida, sempre compuseram um mosaico social e cultural adstrito ao próprio Ocidente, na modernidade temos então uma supremacia destas características advindas desse homem branco, católico, trabalhador, heterossexual da Europa, por sobre as outras identidades, notadamente, repetimos porque é importante, a partir dos processos de colonização, certo? Então a modernidade se caracteriza por esse período que se estende então do ponto de vista histórico do século XVII até aproximadamente a primeira metade do século XX. Portanto, aproximadamente durante 300 anos, 3 séculos, temos aí um modus de existência calcado nessas premissas que vêm do continente europeu, calcadas então, caracterizando historicamente o que é a modernidade, em processos crescentes de urbanização, processos crescentes então de intensificação da mão de obra fabril, tendo em vista que o próprio modo de produção capitalista a partir da Revolução Industrial, que surge em primeiro momento na Inglaterra e depois se estende para os demais países europeus, faz com que se substitua paulatinamente a mão de obra manufatureira, que era feita até então, na própria Idade Média, pelo tipo de trabalho, ou por um trabalho então que é caracterizado por ser feito nas primeiras fábricas estandardizadas, as grandes fábricas que vão surgindo na Europa, né? Notadamente na Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial. Temos então esse novo estilo, esse novo modo de vida que faz com que inclusive se separe esfera pública de esfera privada, o local em que se vive, que se reside com a família passa a ser um local distanciado, diferente necessariamente daquele ambiente em que se trabalha, se desenvolve o trabalho, notadamente nas fábricas, tendo em vista que o capitalismo ele começa nesse momento a partir do advento da Revolução Industrial, enquanto um capitalismo fabril. Todas essas características vão mudando, então, né, o espírito, entre aspas, do tempo, e caracterizando esse estilo de vida europeu, calcado na produção de mercadorias de forma mais intensiva para a venda, inclusive, então, o próprio modo de produção capitalista, nesse sentido, começa a se espalhar, começa a se solidificar. Consequentemente, ideologias ou leituras, uma filosofia política própria desse período começa a se solidificar, que é o próprio liberalismo econômico, que vai fazer uma defesa do mundo do trabalho, da produção, da eficácia, se diferenciando, portanto, então, de períodos históricos anteriores em que o próprio conceito, a própria visão que se tinha do trabalho era uma visão negativa. O trabalho era visto, por exemplo, pelos gregos como algo a ser feito pelos escravos,
né? O trabalho no período da Idade Média era visto como algo a ser feito pelos servos, e o trabalho, então, na modernidade, com o advento da Revolução Industrial do capitalismo, passa por uma inflexão, no sentido que passa a ser visto por essa classe que acaba sendo a classe detentora de um poder, no sentido de dominar o mundo, que é a classe burguesa. Então o trabalho passa a ser ressignificado de forma positiva, né? E é interessante notar que a própria palavra trabalho vem da palavra tripalium, que é um instrumento de tortura que era usado na Idade Média, ou seja, o trabalho durante muito tempo foi visto como algo quase que como uma tortura, né? Um sofrimento. A partir do advento da modernidade, da Revolução Industrial e do modo de produção capitalista, o trabalho passa a ser o grande valor por meio do qual se avalia a existência, a importância, inclusive, do próprio ser humano. Tudo isso vem acompanhado de um antropocentrismo, de uma visão muito otimista na capacidade do homem vista como aquela ferramenta mais importante para ser usada pela espécie humana para propor processo de modernização, de aperfeiçoamento das sociedades. Temos então aí o próprio iluminismo, né? Como essa filosofia das luzes, como se diz, né? O iluminismo vem de luz, que também surge na Europa e que solidifica, de um certo modo, do ponto de vista cultural, este momento que caracteriza o que a gente está chamando aqui, do ponto de vista pedagógico, de modernidade. Então, tentando fazer esse recorte histórico aqui para mostrar o que significou a modernidade. Então, como eu disse para vocês, esse período se estende entre o século XVII, como vai dizer o Giddens, e a primeira metade do século XX. 3 séculos de uma supremacia, de uma identidade específica, de um modo de ver o mundo, de ver a si mesmo, né, os sujeitos, a partir de uma identidade fixa, uma identidade sólida, como vai dizer o Bauman, né, um outro autor da sociologia. O que passa a acontecer na primeira metade do século XX vai causando fissuras, vai causando problemas, digamos assim, diante desta visão que até então se mantinha como uma visão predominante no mundo. A quebra da Bolsa de Nova York de 1929, que coloca em xeque o próprio modelo capitalista, no sentido de esse modelo ser capaz de se manter na história, de ser passível de superar as próprias crises pelas quais passa o modo de produção capitalista, né? Tendo em vista que a crise de 1929 institui uma depressão econômica que atinge o mundo inteiro. É uma primeira paulada, vamos dizer assim, nesse modo de produção, nessa vida, né? Sedimentada então por esses ideais advindos da modernidade. Temos também na primeira metade do século XX 2 acontecimentos que são muito importantes e que também causam fissuras significativas diante desse padrão eurocêntrico de vida, que é a efetivação da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que não à toa acontece na Europa, acaba, entre aspas, destruindo a Europa e inclusive colocando os Estados Unidos da América como a nação então que passa a representar o poderio do capitalismo e a nação que passa a comandar, digamos assim, os estilos de vida, exportar o seu modo de vida para o resto do mundo, assumindo então essa identidade de uma superpotência, né, que representaria o capitalismo a partir de então. Temos então aí o fato, né, de que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial enfraquecem, né, a perspectiva europeia, o eurocentrismo, e pela primeira vez na história, então, temos um país, como acabamos de dizer, os Estados Unidos, que fora do eixo europeu, do continente europeu, acaba adotando, assumindo a postura de uma superpotência, né? Todos esses acontecimentos adstritos à primeira metade do século XX, então, eles vão colocando em xeque este modelo advindo da Europa, né? E, consequentemente, o estilo de vida, o modo de ver o mundo, a natureza, consolidado por esse modelo. Temos então, a partir da década de 60 e 70, na segunda metade do século XX, portanto, uma série de movimentos que autores importantes da sociologia, como o próprio Alain Touraine, vão chamar de movimentos identitários, né, voltados a identidades culturais de determinados grupos. Por exemplo, na década de 60 e 70 temos o movimento pelos direitos civis, que começa nos Estados Unidos da América justamente pela questão da negritude, né, dos direitos dos negros. E aí pessoas importantes, figuras importantes como Martin Luther King, inclusive, que participam desse movimento, vão fazer toda uma crítica desse modelo eurocêntrico, calcado em grande medida em séculos de um regime escravocrata que dividia do ponto de vista cultural, étnico, racial, brancos de negros. Temos o movimento hippie também, né, o movimento Paz e Amor, que surge na década de 60, 70 e que, embora não tenha tido a mesma sobrevida do ponto de vista histórico, né, tenha perdurado durante menos tempo,
trouxe uma crítica muito importante, substantiva, principalmente do ponto de vista das famílias monogâmicas, heterossexuais, burguesas, dizendo que esse modelo de família, de constituição familiar, na verdade, era uma dentre outras tantas possibilidades de se construir ou se constituir organizações familiares, e que não era perfeito, né? Esse modelo era atravessado inclusive por formas de relacionamento extraconjugal, que as pessoas faziam de conta que não viam, e muitas vezes por formas de violência, ou seja, não eram ambientes saudáveis necessariamente do ponto de vista da constituição da família e do cuidado para com as crianças, né? O movimento ambiental também, que surge na segunda metade do século XX, o movimento ecológico, que muito fortemente começa a estabelecer críticas ao modo de produção industrial emissor de gases poluentes, né, tanto advindo da Europa como na segunda metade do século XX, já mais propriamente ligado aos Estados Unidos da América, também acaba adotando uma postura importante no sentido de nos fazer repensar os projetos de desenvolvimento socioeconômicos que até então tínhamos como inquestionáveis, né? Temos aí toda a questão do movimento indígena, né, que vai, de um certo modo, também estabelecer a crítica, inclusive, desses processos de xenofobia que surgem da Europa e que muitas vezes, né, ou na maior parte das vezes, melhor dizendo, quando os europeus chegam nesses continentes, como o continente africano e o continente americano, há todo um processo de extermínio, né, de violência simbólica, mas física inclusive, e de extermínio de muitos grupos étnicos que viviam nesses ambientes, tanto na África como na América. E esses movimentos, então, agora obviamente minoritários, eles passam a desenvolver a sua visão de mundo e a requerer para si e perante o próprio Estado de Direito a ampliação de direitos e a garantia da sua forma de ver o mundo, a natureza e a si mesmos. Temos aí também na segunda metade do século XX o movimento feminista, a terceira onda do movimento feminista, que referenda também críticas muito importantes do ponto de vista da família tradicional e das formas de existência andocêntrica, como vai dizer o sociólogo Pierre Bourdieu, que caracterizava então a sociabilidade até então existente. Ou seja, as mulheres, a partir da consolidação da pílula contraceptiva, que permite que as mulheres se empoderem do uso do seu corpo, dos seus prazeres, sem necessariamente terem que constituir famílias e se subjugarem à dominação masculina, e ao mesmo tempo a entrada das mulheres no mercado de trabalho, traz para a arena de discussão toda a questão de gênero, né, das diferenças constitutivas entre homens e mulheres, o fato das mulheres terem então e requererem então seus direitos do ponto de vista, por exemplo, profissional, de ganhar a mesma coisa que os homens ganham, e assim sucessivamente. Ou seja, temos uma proliferação de discursos muito significativo na segunda metade do século XX, muito ligados à questão identitária de grupos, de pequenos grupos, por exemplo, a questão dos negros, a questão indígena, a questão das mulheres, a questão ecológica, a questão da própria da sexualidade, né, também relativa a homossexuais, bissexuais, transexuais, aqueles que vivenciam sua sexualidade de modo diferente e que sofrem violências, portanto, da sociedade, que até então é essa sociedade heterossexual, vista como a única forma ou a forma correta de vivenciar a sexualidade. Vemos que toda essa proliferação de olhares que advém de grupos, né, e de discursos, então, que vão se contrapor àquela visão identitária advinda da Europa, do homem branco, europeu, católico, trabalhador, heterossexual. Temos então aí, do ponto de vista da arena social, inclusive política, né, dentro dos Estados-nação, uma complexificação da realidade social, tendo em vista que agora temos leituras díspares, pontos de vista sobre como devemos viver a nossa existência, os grupos, disputando então do ponto de vista simbólico, inclusive, buscando legitimar a sua visão de mundo, o seu modo de vida. Aquilo então que um autor importante do século XIX, que vem da filosofia alemã, Friedrich Nietzsche, um filósofo vitalista, vai chamar de filosofia da diferença, ou seja, a explicitação, e isso então se torna mais claro na segunda metade do século XX, a explicitação do fato de que vivemos uma realidade recortada por uma miríade de discursos, de leituras de mundo díspares, inclusive, que distanciam alguns grupos de outros grupos.
Então a sociedade não é mais caracterizada por exemplo, aquilo que o materialismo dialético histórico de Marx e Engels falavam, que seria recortada a história por meio de uma relação dialética, da luta dos contrários, e mais explicitamente colocada a partir do capitalismo entre burgueses e proletários. Agora, na verdade, não temos uma dialética, porque não existe dois grupos que dividiriam entre si, então, visões interpretativas e interesses respectivos em relação ao mundo. Na verdade, agora temos essa filosofia da diferença, porque temos uma multiplicidade de olhares e de questões, inclusive não só questões adstritas ao mundo do trabalho, mas relacionadas às questões raciais, étnicas, da sexualidade, da cultura, da visão de mundo dos grupos específicos, que entram em choque nessa arena política, social, complexificando esse ambiente, né? Certo? E, repito, isso é importante para entender o que alguns autores têm chamado de sociedade pós-moderna, ou seja, uma sociedade que, diferente da moderna, não necessariamente se constitui a partir da supremacia de uma identidade, embora essa identidade do homem europeu, branco, católico, trabalhador, heterossexual possa ser vista ainda como uma identidade que se sobrepõe às outras, mas a partir da segunda metade do século XX, então, e isso comporia a pós-modernidade, temos o crescente, né, um crescimento então de outras interpretações, de outras identidades que vão colocando em xeque essa. Então a arena social ela se complexifica, então não temos agora uma verdade única colocada para o mundo. Temos agora distintas verdades, discursos, posições de sujeito que vão buscar legitimar a sua perspectiva. E uma característica também importante nesse sentido, aquilo que o francês Jean-François Lyotard vai colocar numa obra que escreve, que é a Condição Pós-Moderna, uma obra escrita na década de 70, que vai dizer que aquilo que caracterizaria essa chamada pós-modernidade também é o fim ou a derrocada das chamadas metanarrativas, aqueles discursos advindos da esfera política, econômica, por vezes até religiosa, que propunham projetos históricos, né, de desenvolvimento social, propondo formas então de desenvolvimento quase que linear, pensados do ponto de vista histórico, por meio dos quais garantiriam que nós chegaríamos, enquanto humanidade, enquanto espécie humana, ao ápice do nosso desenvolvimento. Aqueles acontecimentos adstritos à primeira metade do século XX, como as duas guerras mundiais, a crise de 1929, os movimentos decoloniais que começam a surgir na segunda metade do século XX, e essa proliferação de discursos e de visões díspares de mundo, vão colocando em xeque essas metanarrativas e a partir de então grande parte dos atores sociais, dos grupos sociais, dos indivíduos passam a referendar sua existência a partir de questões microsociais, voltadas à sua subjetividade e não mais em grande medida voltadas às questões externas, estruturais, mas essas questões de cunho subjetivo, relativas à sua sexualidade, à sua identidade cultural, à sua raça, à sua visão de mundo, aos seus costumes específicos. E isso, então, causa essa inflexão, essa mudança. Então, alguns autores vão chamar isso de a mudança da modernidade para a pós-modernidade, como o próprio Zygmunt Bauman fazia no início da sua obra, ele falava de modernidade sólida, que seria essa da modernidade caracterizada por essa identidade branca, e a passagem dessa modernidade sólida para a modernidade líquida, que ele chama no primeiro momento, inclusive, de pós-modernidade. Mas como ele começa a ser criticado por alguns autores que vão dizer que ele está defendendo a pós-modernidade e tal, ele muda. Então ele passa a dizer que sairíamos então de uma modernidade sólida para a modernidade líquida, que seria, em outras palavras, a pós-modernidade. Por que modernidade líquida? Ele vai falar, inclusive, em identidades líquidas, porque agora temos uma proliferação, então, dessas identidades, a expansão de leituras díspares de mundo, de visões, de pontos de vista, poderíamos dizer assim, que tornam aquilo que era sólido, né, uma identidade que se sobrepunha a todas as outras, agora questionável. E as pessoas se perguntam agora se é correto viver desta forma ou de outra, né? Temos também um autor importante, como o próprio Giddens, que falamos no início do vídeo, falamos no início desse vídeo, que vai falar da modernidade e da modernidade tardia. Ele prefere o conceito de modernidade tardia ao conceito de pós-modernidade, porque ele entende que o conceito de modernidade tardia nos mostra que sim, estão ocorrendo transformações, inclusive do ponto de vista da subjetividade, da forma como os sujeitos olham para a vida, para si e para os outros, mas que não teríamos deixado de forma radical de viver sobre algumas formas de institucionalidade advindas da modernidade. Por exemplo, ainda vivemos sobre o modo de produção capitalista, ainda vivemos sobre sociedades administradas do ponto de vista do Estado-nação. Então, essa seria uma
perspectiva, né, chamar de passagem da modernidade para a modernidade tardia, mais correta para mostrar essa mudança que vem acontecendo, mas que não é tão radical a ponto de termos deixado de viver sobre algumas formas de institucionalidade anteriormente consolidadas na modernidade. Correto? Esperamos que com esse vídeo, então, tenhamos contribuído para que vocês estabeleçam uma compreensão mais precisa dos termos modernidade e pós-modernidade. Um abraço a todos.